Sejam bem-vindos a mais um programa Arconte, aqui na Vale TV. E hoje nós temos como convidado Roberto Rachevsky, que, para minha surpresa, aliás, ele é um empresário do ramo de comércio exterior, de agenciamento de cargas internacionais, que é o que eu também, o meu ramo de trabalho, e um escritor. Ele lançou agora o livro O Grego, o Frade e a Heroína, do qual nós vamos conversar com muitos detalhes, com muita calma, na segunda parte desse programa. Roberto, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Arconte. Muito obrigado, Wilson, pelo convite, é uma satisfação estar aqui com o teu público também. E vamos conversar sobre aquilo que tu propuseres, né? Vamos lá. Se for em torno de liberdade, de como a gente pode viver numa sociedade civilizada de maneira harmônica, estou à tua disposição. São coisas que eu gostaria de saber. E como informação que me foi passada, e aliás o convite para você participar do programa foi feito pelo nosso amigo comum, Percival Pugina. E o Sim. Pugina me disse que você é um grande conhecedor, um especialista no liberalismo. Então eu queria começar por aí, entender as diferenças básicas entre o liberalismo e o conservadorismo. E o liberalismo, por exemplo, o que é praticado no Brasil ou na Europa, que são mais parecidos, e com o que é praticado nos Estados Unidos, que é completamente diferente do entendimento comum que nós temos aqui. Uhum. Bom, realmente nós estamos falando aí de duas correntes de pensamento, né? O liberalismo antecede o conservadorismo ele advém do liberalismo e depois, com o tempo, tanto o liberalismo quanto o conservadorismo sofreram mutações, né? A partir das influências de diversos pensadores, a partir das relações sociais, né, que as pessoas praticavam, né, nos ambientes onde elas viviam, onde existiam, enfim. E são duas ideologias, eu considero as duas ideologias, porque é um conjunto de ideias, né, que formam um arcabouço, né, a palavra hoje em agora voga, está em moda, né? está em moda. Um arcabouço de princípios, de premissas, de valores, de ideais, né? Em suma, de ideias que têm determinados objetivos, determinados propósitos, que direcionam politicamente, tá, a relação das pessoas dentro de uma determinada sociedade, dentro de um contexto social. O liberalismo, a gente costuma dizer que ele advém das ideias de John Locke, né, que fundamentalmente, entre outras vários insights, né, que ele nos traz, mas o mais importante de todos, me parece, é a questão dos direitos individuais, né, o direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade e direito à busca da felicidade, né, como aprouver a cada um, né. Então, no segundo tratado sobre o governo, o Estado, né, vamos dizer assim, o John Locke ele estabelece de que maneira os indivíduos, as pessoas, os seres humanos, poderiam se relacionar de forma que o seu comportamento gerasse não apenas o florescimento individual, como também a prosperidade decorrente disso, né? Então, o governo numa sociedade serve basicamente para um propósito apenas, né, que é proteger exatamente esses direitos individuais que todos nós temos, de forma inalienável, ou seja, são direitos que nós temos porque nós somos seres racionais, porque nós temos direito de escolher os nossos caminhos, né, porque, afinal de contas, a vida é nossa, nós damos significado à nossa vida e assim por diante, né? E vamos agindo em liberdade,
de acordo com o nosso julgamento a respeito das coisas, para criarmos e mantermos os valores que para nós são interessantes, né, como indivíduos, né? Você coloca então o John Locke como sendo assim Ele é considerado o pai do liberalismo. o primeiro pensador do liberalismo. Você traçando uma claro linha... que há pensadores anteriores Sim. que já traziam essas ideias, né? Mas o próprio Aristóteles, por exemplo, a partir da sua filosofia, ele criou, digamos assim, as premissas básicas, né, para que, a partir das suas ideias, as pessoas fossem desenvolvendo os seus pensamentos para chegar aonde John Locke chegou, né? John Locke, na realidade, apesar de uma série de falhas, vamos dizer assim, epistemológicas no seu trabalho, ele conseguiu chegar ao fulcro daquilo que seria importante para a vida dos indivíduos em uma sociedade, né? Uhum. E isso nada mais é do que política, né? Sim. Então, o liberalismo, a partir de John Locke, eu acho que fica claro, nítido, qual é a sua proposição, quais são a sua base elementar, né, de pensamento, né, para que, como ideologia, fosse bem compreendido. Perfeito. Né? E você, vamos supor, se fosse possível, traçar uma linha no tempo, tendo John Locke como o ponto zero dos pensadores liberais, Sim. quais outros 3 ou 4 Bom, que você destacaria? Eu destaco o seguinte, vamos fazer essa cronologia, assim, essa linha do tempo, para a gente chegar no conservadorismo, né? Tá. Porque o liberalismo, com John Locke, isso nós estamos falando aí no final do século XVII, né? 1688, por exemplo, nós tivemos a Revolução Gloriosa, né, na Inglaterra. Né, totalmente influenciada pelas ideias de John Locke, né, porque o John Locke, ele, fugido da Inglaterra, foi morar na Holanda, né, e o regente da Holanda, o William de Orange, William III, ele acolheu John Locke, e não apenas isso, ele acolheu as ideias dele também. E, convidado por nobres ingleses, ele acabou levando a armada holandesa, né, para a derrubada do seu sogro, né, que era o rei da Inglaterra. Uhum. E ele era casado, o William ou Guilherme, né, com Mary Stuart, que era filha do rei James, né? E então ele estabeleceu, a partir da Revolução Gloriosa, tendo derrubado o então rei da Inglaterra, a Declaração de Direitos, o Bill of Rights, né? Que entrega para o parlamento inglês exatamente aquilo que o John Locke dizia: olha, o governo deve proteger os direitos individuais. Coisa que, de certa maneira, já havia acontecido na Inglaterra lá em 1215, com a Carta Magna. Com a Carta Magna. E depois, de forma mais efetiva, em 1688, com a Revolução Gloriosa, né? Em 1689, o Bill of Rights é promulgado, né? E isso serve também de inspiração Aristóteles, Tomás de Aquino. Já estou fazendo aqui referência ao meu livro. Sim, sem né? dúvida, fique à vontade. John Locke. Sim. Influenciam fortemente os grandes pensadores da América, né? Os pais fundadores dos Estados Unidos da América. Para falar de alguns, o Thomas Jefferson, o James Madison, o Alexander Hamilton, o Benjamin Franklin, o John Adams, o próprio George Washington, né? Praticamente todos os founding fathers dos Estados Unidos. Dentre eles havia algumas divergências. Divergências, também, né? Sim. Uns eram mais libertários, né? Como Sim. Thomas Paine, por exemplo, que depois, mais tarde, vai aderir, inclusive,
a Revolução Francesa, né? O Thomas Jefferson não era tão extremista quanto o Thomas Paine, ele apoia a Revolução Francesa, mas ele tinha uma visão liberal mais moderada, né? O John Adams, mais conservador, né? Um tanto até, a partir de um determinado momento, autoritário, né? Foi ele que estabeleceu a lei de sedição, né? Que, de forma absurda, tentou, como a gente vê aqui no Brasil, né? Tentou calar a população americana, violando a própria primeira emenda nos Estados Unidos, que permite liberdade de consciência e de expressão, né, absoluta. Sim. Da seguinte forma, né, o parlamento americano não pode legislar sobre liberdade de expressão. Né, nem de consciência. Então, que é o que deveria ser aqui também no Brasil. E não é. Lá é um paralelo, usando uma expressão nossa aqui, isso é uma cláusula pétrea deles, né? Que eles respeitam. Sim. Não é como aqui, que a Constituição... É uma das emendas à Constituição. Né? A Constituição aqui é calço de mesa, né? É utilizada para ser um calço de mesa. A Constituição aqui, com aquele tamanho, serve para isso, né? Até, eu acho que mesa seria inapropriado, porque é muito grande, né? Só se a mesa não tiver meia perna, né? Porque... ela é enorme. Não, né? E você comparando... É melhor como calço de porta. Né? Você comparando a Constituição americana com a brasileira é ridículo. Né? A brasileira, eu estou dizendo, em termos de um livro impresso, né? Tem mais páginas que o livro que você está lançando agora. A brasileira. Não, bem mais. A brasileira, né? Bem tem mais. muito mais. E a Constituição americana, eu tenho um amigo que me mostrou aqui de Novo Hamburgo, ele comprou num Walmart da vida. Era um folheto com 10 ou 12 páginas. Eu tenho uma mini Constituição que eu ganhei de presente quando eu estudei nos Estados Unidos em 72 e ela permanece até hoje. Daquela época para cá, nós aqui já tivemos umas 2 ou 3 Constituições. Né? Então, realmente não há comparativo, né? O próprio preâmbulo da Constituição já denota isso, né? Porque a Constituição americana começa com nós o povo. Nós o povo, exatamente. E aqui começa com nós os representantes do povo. Então, isso é um problema, né? Que, não um problema, mas sim uma evidência de que nós, o povo, aqui somos tutelados. Né? Sim. Diferentemente dos americanos, que realmente outorgam ao governo exatamente isso, o direito que tem de legítima defesa. Né? A outorga, né, que as pessoas precisam entender direito. A Constituição americana, ela estabelece os limites para o governo. Exatamente. Não são limites para o povo americano, são limites para o governo. Assim como a famosa segunda emenda, que é o direito de possuir armas, de portar armas, né? Até onde eu sei, ele uma das causas da existência dele era a preocupação que eles tinham de repente, em algum momento, um governo tirânico tomasse poder. Então, os cidadãos tinham o direito de ter armas em casa para justamente combaterem esse governo tirânico. A segunda emenda não apenas permite que os americanos portem armas, quer dizer, possuam e portem armas, como ainda permite que eles formem milícias. Exato, né, exato. Para combater a tirania. É óbvio que o governo americano, daquela época, não tinha o poderio bélico que tem hoje. Hoje, enfrentar o Estado em qualquer país que seja, é um ato suicida. Né? Exato. Então, não vai resolver o problema da população se armar. Né? Não é suficiente isso. Nós precisamos ter mais do que armas, nós precisamos ter o poder da palavra. Né? Quer dizer, a primeira emenda é mais sábia do que a segunda, vamos dizer assim, porque se tu não tiver a primeira, tu vai recorrer à segunda. Né? Como a segunda emenda nos Estados Unidos, com esse poderio do governo que há,
é muito difícil de ser aplicada, né? Criar milícias para combater Washington, ou criar milícias no Brasil para combater Brasília. Mas não é milícia no sentido brasileiro, né? Não, é milícia no sentido de um agrupamento de pessoas... De cidadãos, né? De cidadãos buscando defender uma determinada causa, né? Por exemplo, na Revolução Americana, quem combateu o poderoso exército do Império Britânico foram as milícias americanas, né? Exato, exato. Associadas com o exército francês, enfim, muitas vezes com os índios também e tal. Então, esses são os grandes pensadores, assim, no meu modo de entender, que seguiram os passos do Aristóteles, do Tomás de Aquino e do John Locke, né? E no século XX agora, quem você apontaria? Antes de chegar lá, eu queria passar para o conservadorismo. Ok, perfeito. Porque o que acontece? Nós tivemos, então, a Revolução Gloriosa, a Revolução Americana, né? E aí se cria, pela primeira vez na história, um país fundado na ideia de um governo para defender os direitos individuais das pessoas, né? Das pessoas de bem, como a gente costuma dizer. Não que os criminosos percam os seus direitos individuais, que são inalienáveis. Não, eles podem perder temporariamente porque eles entregaram esses direitos ao delinquirem, né? Se eles não reconhecem esses direitos nos outros, então eles não podem reconhecer para si. E quando eles praticam algum tipo de violência, cabe ao governo retalhar contra esses que agem dessa maneira, limitando, né, aplicando a lei, né? Aplicando a lei, limitando o uso da sua liberdade ou tirando a propriedade que foi mal havida, enfim, assim por diante. E como você falou muito bem, eu acho que é bom a gente ressaltar isso, a Constituição, ela é um organismo, uma instituição cujo objeto é o governo. O sujeito é o povo. O povo determina os limites para o governo. Tudo aquilo que não for permitido ao governo fazer, ele não pode fazer. O governo só pode fazer aquilo que o povo permite, né? E com relação ao povo, é o oposto. Tudo aquilo que não for proibido ao povo fazer, na Constituição, ele pode fazer. Ou pela lei, né? Ou pela lei. Porque a Constituição, ela não trata... o povo não é objeto da Constituição, é só o governo. Mas as leis que se fundamentam na Constituição, elas têm como objeto o cidadão, o indivíduo, o povo, né? Então, essas leis que determinam como nós podemos nos comportar, no sentido não de nos obrigar a fazer o que a gente não quer, ou também não no sentido de nos impedir de fazer o que a gente quer, mas que não viola o direito de ninguém, não. É no sentido de não violar os direitos dos outros, ou seja, não roubar, não furtar, não estuprar, não matar, não sequestrar, uma série de coisas que a gente sabe que violam os direitos dos outros, né? Isso, sim, deve ser estabelecido pela lei para que as pessoas possam conviver esperando que todo mundo obedeça essa lei, e aqueles que não obedecerem, então vão ser segregados ou punidos de alguma maneira depois do devido processo legal. Né? E o devido processo legal se dá a partir da atuação do governo para mediar esses problemas ou identificar os problemas que são deletérios para a sociedade, são deletérios para a vida do indivíduo. Né? Isso sempre ocorrendo dentro de um ambiente ideal ou pelo menos dentro de um ambiente um país onde se respeitam a Constituição e as leis. Sim. Que não é o nosso caso. Agora, não é qualquer Constituição, né? Também, porque tem Constituição que a gente não deve nem respeitar, né? E a gente não precisa ir muito longe, né? Dentro das fronteiras do Brasil, a gente sabe que a nossa Constituição, em muitos aspectos, ela é impraticável, desumana, as pessoas não sabem que ela existe, ou se sabem que ela existe, não a entendem, quer dizer,
uma Constituição, assim como as leis, elas precisam ser objetivas. Elas têm que ser simples, têm que ser claras, têm que tratar de determinadas coisas que visam isso, né? Tornar os indivíduos livres uns dos outros para poderem criar e manter os valores que são necessários para a sua vida. E esses valores podem ser valores materiais, valores intelectuais ou espirituais. Ou espirituais. E na sequência temporal dessa conversa, nós chegaremos então à Revolução Francesa, né? Que de uma revolução aristocrática se tornou uma revolução liberal, burguesa, e acabou se tornando uma revolução anárquica, né? Coletivista, socialista, violenta, a ponto de fazer com que a monarquia, que havia sido combatido pelos revolucionários, se tornasse no império, né, guiado por Napoleão Bonaparte. Né? Então, o conservadorismo, como a gente conhece historicamente, ele vem a partir de uma confrontação com as ideias da Revolução Francesa por Edmund Burke, né, o conhecido reflexões, né? pensador britânico, né, que quer defender, sim, o liberalismo, né? As ideias do liberalismo, conforme visto na Revolução Gloriosa, ou implementar na Revolução Gloriosa, depois implementar na Revolução Americana, essas eram as ideias que Burke defendia, né? Então, Burke era, antes de qualquer coisa, um liberal. Um liberal. E o conservadorismo dele era conservar este liberalismo que foi consagrado a partir das ideias de John Locke e a partir da implementação delas pelos pais fundadores da América. Sim. Né? E também pelos holandeses, lá com o Willem de Orange, quando ele destronou, né, o rei inglês. Então, eu vejo o conservadorismo desta forma. Agora, é claro que o conceito conservadorismo, assim como o conceito liberalismo, ele sofreu influências. Né? Hoje, se você for pensar nos Estados Unidos, por exemplo, quando você fala em conservadorismo, você está atrelando o conservadorismo com tradicionalismo, com, muitas vezes até com dogmatismo, com reacionarismo, né? Muitas vezes místico, né? Ou religioso. Né? Então, assim como o liberalismo nos Estados Unidos mudou também a partir do movimento progressista no final do século XIX, né, iniciado pelo Theodore Roosevelt, tá? Ele mudou para se tornar outra coisa, né? Quer dizer, é um liberalismo progressista, né, que visava conceder ao Estado coisas que o Estado não deveria se meter. Né? Então, o julgamento moral, a influência nos costumes, intervenção drástica na própria economia, né? Com as leis antitrust, por exemplo, eu considero assim que os Estados Unidos deixou de ser uma república constitucional, que era. República constitucional, o que é? Isso tudo que a gente falou antes, né? É ter uma Constituição que protege os direitos individuais e o governo só serve para isso. Não se mete em mais nada. E é um governo que se sucede, né? Quer dizer, tem a alternância no poder e tal. A gente pode tirar os ruins, tentar botar os melhores. Se erramos de novo, vamos novamente, tal, assim por diante, né? Num processo democrático de eleição, né? Mas a República Constitucional, ela aceita o processo democrático de forma limitada. O que a República Constitucional não aceita é que os nossos direitos individuais sejam colocados à mercê da vontade popular. Né? Quer dizer, ninguém pode, por maior que seja a maioria dos votos,
ou a maioria das pessoas dentro de uma sociedade, votar contra o meu direito à vida, o meu direito à liberdade, o meu direito à propriedade Sim. e o meu direito de estabelecer os propósitos para a minha vida e realizá-los para alcançar a minha felicidade, né? Então, essa distinção é clara e nos Estados Unidos, eles deixaram, no meu modo de entender, de ser uma república constitucional para se tornar uma democracia a partir do momento em que, com a lei anti-Sherman, ou melhor, a lei Sherman, a lei antitrust, né, o Congresso americano resolveu intervir naquela que é um dos mais sagrados corolários do direito à vida, que é o direito à propriedade, né? Então, em nome da concorrência, né, como se a concorrência fosse um fim, não é? A concorrência é um meio. É um meio. Eles interviram nas grandes companhias americanas para que elas se dissolvessem e competissem entre si, né, criando uma deseconomia, na realidade, né? Então, isso mudou a história, né? E essas ideias, elas hoje estão em voga, né? Todo mundo defende o governo com a primazia do governo sobre o mercado, a primazia do governo sobre o indivíduo, né? Mas nos Estados Unidos, o colégio eleitoral, na votação presidencial, ele não é ainda o que os diferencia, o que mantém os Estados Unidos ainda como uma república no lugar de uma democracia? Não, não. Ou não? Não. O colégio eleitoral, ele diz respeito ao federalismo. O federalismo. Né? Quer dizer, os estados elegem os seus representantes e esses representantes vão decidir quem é o presidente, independente do voto majoritário popular. Tá? Então, sim, existe a instituição Estado, né? Porque os Estados Unidos da América, o que é? São Estados Unidos. Né? Então, hoje são 50 estados que formam uma federação, né? E esses estados, eles decidem quem é o presidente através do colégio eleitoral. Né? Então, é uma contraposição ao voto popular direto, né? A democracia direta, pura. Né? Então, isso não caracteriza a república necessariamente. Tem outros países que são república, mas não funcionam com voto de colégio eleitoral. Né? Assim como nós aqui somos federativa, né, uma república federativa, que não tem nada de federação. Não, nós somos mais, nós somos uma república federativa. E de república e de federação nós não temos nada. Não temos nada, né? Porque lá você tem 50 estados com 50 legislações diferentes estaduais. A maior parte da vida deles é regida pelas legislações estaduais. Sim. Né? E nós aqui não... Brasília decide tudo. Agora, eu acho importante também a gente falar, Wilson, que é o seguinte, que falamos de liberalismo, de conservadorismo, que são movimentos ideológicos, vamos dizer assim. Existe uma coisa que é o resultado de uma determinada ideologia, e é uma ideologia que é o capitalismo. Né? Porque se a gente fala em liberalismo, nós estamos falando de premissas, de valores, como tu disseste, de princípios e tal, e liberalismo é a mesma coisa e tal. Mas isso transformado num sistema social, o que é um sistema social? É um sistema político. Né? O capitalismo é o único sistema social compatível com o fato de nós, seres humanos, sermos racionais. Né? Necessariamente temos que fazer escolhas por uma questão ética. Né? Sim. Se a gente tiver uma visão filosófica, a gente entende o que é o ser humano, que nós somos racionais, que nós precisamos interagir com os outros, porque, em primeiro lugar, nós não produzimos conhecimento e bens no nível que nós
próprios necessitamos como seres humanos, né? Nós somos seres que ambicionam todo dia melhorar de vida, aprimorar a nossa relação com a realidade, aprimorar a nossa relação com os outros seres vivos que fazem parte da realidade, né? Então, o capitalismo ele estabelece uma série de regras, tá? Que permitem que nós façamos o seguinte, que o ser humano, por exemplo, que é o indivíduo, né? Ele é um fim em si mesmo. Nós Sim. somos um fim em si mesmo. Sim. Esse é o princípio ético do individualismo, né? Em contraposição ao coletivismo, né? No coletivismo, o que é? Não, a unidade não é o indivíduo, a unidade é o coletivo, é a sociedade, é o clube, a tribo, a igreja, enfim, o Estado, o que for, né? Então, o indivíduo, como um fim em si mesmo, se nós vivêssemos numa ilha isolados, tá? Se não tivesse mais ninguém numa determinada ilha, a gente seria absolutamente livre. A gente poderia fazer o que quisesse, ninguém ia nos impedir de fazer o que a gente quisesse, ninguém ia nos obrigar a fazer o que a gente quisesse. Tudo que a gente produzisse seria nosso, a gente ia usufruir daquilo, desfrutar daquilo como a gente, dispor daquilo como a gente bem entendesse, né? E ninguém estaria lá para nos dizer o que fazer, né? Algum tipo de disputa, né? Então, as nossas restrições, elas são éticas, no sentido assim de ética de a ciência da escolha, a ciência do valor, né? O que é ética? Ética é o guia, tá, para a nossa ação baseado em determinados fundamentos, né, que permitem que a gente faça escolhas para criar determinados valores, ou manter determinados valores, ou dispor determinados valores em relação a um padrão de valor necessário, objetivo. No caso dos seres humanos, qual é o maior padrão de valor que nós temos? É a vida, a nossa vida. O maior padrão de valor para mim não é a tua vida, é a minha vida, né? Eu sempre vou colocar a minha vida na frente da tua vida. Sem dúvida. É óbvio que se a gente tiver uma relação extraordinária, que se tu perderes a tua vida, a minha vida vai ser abalada de tal maneira que não vale mais a pena para mim viver, né? Então a gente tem uma equivalência aqui, mas não é o caso normalmente, tá? Então eu tenho que ser livre para criar os valores, para me manter existindo como ser humano, tá? Ora, mas se eu preciso dos outros, na busca de conhecimento que eu não tenho, na busca de bens que eu não consigo produzir, tá? Se eu preciso cooperar com as outras pessoas, se eu preciso fazer trocas com as outras pessoas, eu vou precisar viver em sociedade, né? Então, os direitos individuais, eles são essa ponte. Todos esses direitos que eu tenho isoladamente, eles têm que ser transplantados para a vida em sociedade, eles têm que ser preservados daquilo que não aconteceria numa ilha isolada, que é o exercício da violência por parte daqueles que nem criam nem produzem os valores que eles necessitam para si e usam de força e coerção para tirar o que os outros produzem. Né? Perfeito. Roberto, o capitalismo me obriga a fazer um intervalo. Claro. Então, faremos agora um pequeno intervalo comercial e já voltamos em breve novamente aqui para conversar. Até mais. A cada novo dia, uma nova esperança. Estamos todos conectados. Não importa o peso de sua carga, o importante é nos conectarmos com olhares e sorrisos. Dê o seu melhor sempre. Compartilhe o bem, sempre. Vibre com seu time. E você? Tá esperando o quê? Vem pra Blend. Olá, estamos de volta com o Arconte e hoje o entrevistado é Roberto Rachevsky. E como eu havia dito no início do programa, ele está lançando um livro, esse livro aqui, O Grego, o Frade
E a heroína? Eu gostaria muito que ele nos falasse, nos detalhasse o que foi de escrever esse livro e sobre o que o livro trata. Roberto, por favor, todo seu. Claro, com muito prazer. Wilson, esse livro, ele é um livro pequeno, né? Tem 170 e poucas páginas. Na realidade, ele sumariza um conjunto de ideias e de vivências, né? Que eu entendo serem fundamentais para que a nossa sociedade possa encontrar os caminhos para a superação dos nossos problemas, né? Sim. A gente costuma, e nós até estamos falando no intervalo aqui, sobre economia, por Sim. exemplo, né? A gente Sim. passa o dia e a noite discutindo sobre economia, e a gente não se dá conta que as questões econômicas elas são consequências da ação política, né? Quer dizer, a ação dos indivíduos num contexto social, e que a ação política é consequência da ética que tem hegemonia naquela sociedade, e a ética é consequência da visão de mundo que se tem e de como a gente usa a razão para estabelecer essa visão e estabelecer também essa ética, né? Então, o livro que foi escrito ao longo aí de cerca de 3 ou 4 meses, não demorou muito tempo para escrever, ele é resultado de mais de 40 anos de estudos. Sim. Sobre as questões envolvendo o indivíduo no ambiente social, né, no contexto social. Como o indivíduo pode florescer e prosperar na sociedade. E tudo aquilo que eu entendo que é necessário para que nós, indivíduos, possamos colocar as nossas ideias em prática, né, usufruir delas, cooperando com os outros, trocando valores com os outros, eu sintetizei e coloquei nesse livro. Então, esse livro ele tem uma abordagem histórica, quer dizer, tudo aquilo que aconteceu, que eu acho relevante para a gente compreender a evolução dos tempos, né? Eu foco principalmente na modernidade, né? Que é onde as grandes transformações ocorreram, né? Para que a humanidade saísse de milênios e milênios de estagnação para alcançar o patamar de desenvolvimento social, político, econômico que os seres humanos necessitam para viver como tal. E também tem uma questão, uma análise filosófica. Quer dizer, se a história diz como os fatos ocorreram, a filosofia diz como eles deveriam ter ocorrido, ou como deveria ser para que a gente pudesse alcançar determinados propósitos estabelecidos exatamente por aqueles que devem nortear, não estou dizendo determinar, estou dizendo nortear os caminhos de uma sociedade, que são exatamente os filósofos, né? Sim. Aqueles que pensam a respeito do universo, a respeito da natureza do homem, a respeito da natureza das relações sociais, enfim, para encontrar o que todos nós buscamos, que é a verdade, né? Aquilo que vai servir para nós de parâmetros, de patamar para que as nossas ações sejam corretas, né? Baseados naquilo que a gente falou anteriormente, num determinado padrão de valor ético e moral. Sim. Tá? E aí você nos apresenta o grego, que é Aristóteles, o frade, que é Santo Tomás de Aquino, e a heroína, que é a Ayn Rand. Isso. Que você mostra a ligação entre os três, né? Santo Tomás, ele vamos dizer, pode-se dizer que ele relança Aristóteles ao mundo. É mais do que isso, né? Porque vamos lá, Aristóteles foi, no meu modo de entender, o principal filósofo grego, né? Sim.
ele faz par e antagoniza com Platão, né? E ambos sucedem Sócrates. Mas o Aristóteles é realmente o grande filósofo, é o filósofo que compreendeu a natureza humana, compreendeu as coisas da realidade, de como o universo funciona, isso há 2.500 anos atrás, e legou uma série de ideias, né, que a partir de um determinado momento, tá, foram totalmente esquecidas, abandonadas, né? Nós ficamos 1000 anos como humanidade, né, sem conviver com as ideias de Aristóteles, sem aproveitá-las, tá? Dois religiosos, o Maimônides, que era judeu, e o Averroes, que era muçulmano, ambos moravam em Córdoba, na Espanha, né, no século XIII, eles resgataram Aristóteles, traduziram para suas línguas, o hebraico e o árabe, tá? E isso veio a influenciar mais tarde Tomás de Aquino. Tomás de Aquino identificou nas ideias de Aristóteles uma revolução intelectual, que não apenas poderia realmente fazer com que o ser humano mudasse de patamar, como eu disse, como poderia ameaçar tudo aquilo que vinha antes, né? Todo o pensamento místico, todo o pensamento religioso, que predominantemente era liderado pela Igreja católica. Né? Então, Tomás de Aquino, como um frade católico, ele tentou resguardar a religião, traçando uma linha divisória, uma fronteira entre a religião, que era absolutamente dominante, e a razão, que não tinha nenhum espaço, ou não teve nenhum espaço ao longo de quase 1000 anos, né? Sim. É por isso que era chamada Idade das Trevas, né? Na Idade Média, Baixa e Média e tal. E ele não só trouxe Aristóteles, como ele ainda fez uma crítica interessantíssima, né, na Suma Teológica, sobre as ideias de... Que é a obra principal dele, né? A Suma É a Teológica. obra principal dele, né? E ali se vê não apenas o gênio que era Aristóteles, como o gênio que era Tomás de Aquino, que inclusive foi perseguido, né, pela própria igreja, né? A partir do momento em que ele abriu espaço para a razão como o nosso único instrumento de conhecimento, né, em detrimento da fé, né? A fé, ela é nada mais do que a crença em dogmas, em verdades reveladas, em autoridades, né? E a razão não, a razão ela torna o indivíduo autônomo. Sim. Né? Quer dizer, a gente consegue identificar tudo aquilo que a realidade nos proporciona com o uso da nossa própria faculdade, que é volitiva, né? Que precisa ter foco, que precisa ter método, né? Para ser colocado em funcionamento. Tomás de Aquino se considerava mais um teólogo do que um filósofo, não é isso? Ou não? Eu não sei, para mim ele cumpria os dois papéis. Os dois papéis. Né? Uhum. Ele era teólogo, ele estudava religião, e ele era filósofo, ele estudava filosofia. Né? Era um pensador. Sim. Né? E era um pensador revolucionário, no meu modo de entender. Né? E já no século XX, né, surge a Ayn Rand, que eu considero ela como heroína, porque, afinal de contas, ela viveu sob 2 regimes tirânicos absolutistas, né? Primeiro, na Rússia czarista, Czarismo, né? primeiro. Sob o égide do Nicolau II. Do Nicolau. Uhum. Depois, em 1917, ela tinha 12 anos, né? Com a ascensão dos bolcheviques, né? Os sovietes, né? Na Rússia também, que veio a se tornar mais tarde União Soviética.
e ela acabou fugindo da Rússia, né, em 1926, com 21 anos, e foi desbravar o mundo, a vida nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Né, que ela considerava, então, a nação mais adequada para aquilo que ela entendia ser uma vida em sociedade. Né? Uhum. E, enfim, assim ela foi para os Estados Unidos e construiu lá toda a sua obra. Né? O objetivismo, né? É a filosofia dela. O objetivismo é a filosofia que ela sintetizou, que ela descobriu, né? Baseada no trabalho de Aristóteles, baseada no trabalho de Tomás de Aquino, né? Naquela questão. Ela dá uma sequência nessa. Ela não só dá uma sequência, como ela aprimora e inova em muitos aspectos. Tá? Um dos aspectos, por exemplo, contrariando diversos pensadores que são tidos como liberais, por exemplo, David Hume ou Immanuel Kant, né? No caso, no que se refere à questão ética, moral, até epistemológica, né? Ela, por exemplo, ela contraria David Hume e, por consequência, o Kant, que seguia essas ideias. Ela identifica que é possível derivar da realidade, do ser, o dever, a moral, né? Ou seja, se eu sou um ser racional, então eu devo ser livre. Por quê? Porque se eu sou racional, se eu tenho livre-arbítrio para focar minha mente e pensar a respeito da realidade e também para estabelecer os meus propósitos de vida, para buscar minha felicidade como indivíduo independente, né, que sou, eu devo viver de determinada maneira. Tá? E aí, qual é a determinada maneira? Uma delas é o poder de escolher. Né? Escolher, é claro, de forma virtuosa. Né? E se não for virtuosa, assumir a responsabilidade pelos meus atos equivocados, né? Viciados, né? Ou viciosos. Né? Então, ela, neste aspecto, ela inovou. Nenhum outro filósofo até então havia dito isso, né? Que é possível derivar da realidade a moral. Tá? Ou seja, a ética, ela é consequência da relação entre a metafísica, o que é metafísica? A teoria da existência, e a epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Né? Daí objetivismo, né? Há que se ter uma objetividade. Não existe para o ser humano a possibilidade de viver, florescer e prosperar sem que haja objetividade, sem que a nossa consciência se relacione com a realidade e a realidade se relacione com a nossa consciência, sabendo que a realidade tem primazia sobre a nossa consciência. Né? Eu nunca li nada da filosofia dela, mas eu li 2 dos romances. Inclusive, eu sempre no final do programa, eu sempre faço uma sugestão de leitura, que hoje, evidentemente, será do seu livro, mas no primeiro programa, que estava o Pudina, a minha recomendação de leitura foi A Revolta de Atlas, que é simplesmente um livro maravilhoso. Quem começa a ler não consegue parar de ler aquele livro. E o outro, A Nascente, também. A Nascente também. Muito, muito interessante. Agora, tu sabe o seguinte, Wilson, o que também é uma inovação, né? A Ayn Rand, ela criou a sua filosofia, o objetivismo. Sim. E em vez de ela oferecer ao público a sua, digamos assim, a sua filosofia na forma de livros de não ficção, tá? Ela escreveu sobre filosofia e publicou na forma de ficção. De ficção. Então, os romances que tu leste, Sim. tu estavas lendo a filosofia A de filosofia Ayn Rand, dela. porque ela
botar assim entre aspas, ela contrabandeou a filosofia dela para dentro do seu romance. Dentro do romance, interessante. Ou seja, o romance ele trata da sua filosofia, né? Lá tem os personagens, claro, todos eles estereotipados, exagerados, né? Para que não houvesse dúvidas do que cada um representava, né? Não tem nada a ver com a realidade propriamente aquilo. Aquilo é uma idealização, é uma obra de arte. Exato. Né? É fictício, né? Mas cada personagem incorpora todas as virtudes que ela entende serem ideais, todos os defeitos que ela entende serem condenáveis, né? E aí há esse jogo social que fica para nós muito claro, até tanto na Nascente quanto na Revolta de Atlas. Se a gente fizer um paralelo com a nossa realidade, a gente consegue caracterizar os protagonistas da política, ou mesmo das nossas vidas particulares, né? E identificá-los com os personagens dos romances. Isso é muito claro, porque tem certas passagens dos dois livros, né, que você fala, eu estou lendo sobre o Brasil, eu estou lendo sobre a nossa realidade e o que está ocorrendo aqui agora ou o que vai ocorrer daqui a pouco. Né? O interessante na obra da Ayn Rand é o seguinte, ela escreveu 4 romances. Tá? O primeiro é o We the Living, que é quase uma autobiografia. Não? É análise de um personagem fictício baseado nela. Tá? O We the Living, infelizmente, não foi traduzido ainda para o português. E o We the Living se dá na União Soviética. Né? O segundo livro é um livro de ficção científica, é uma distopia, Cântico, em inglês é Anthem. Né? Cântico é o título do livro em português, que trata de uma sociedade fictícia onde a palavra eu é abolida, né? Tudo é nós, não existe o indivíduo. Né? Então, também trata do coletivismo, né? Tanto um quanto o outro tratam do coletivismo. O terceiro livro já muda completamente de cenário. Se passa nos Estados Unidos, é um romance e trata do individualismo puro. Né? Tem um protagonista, que é o sujeito que tem autoestima elevada, que é fundamental para que um indivíduo possa prosperar e florescer. Tem autointeresse exacerbado, né? Quer dizer, ele só faz aquilo que lhe interessa. Não quer dizer que ele vai agir para prejudicar os demais. Não, ele faz aquilo que lhe interessa e ele cumpre todos os contratos que ele assume. Né? Então é o objetivismo focado na questão ética, na questão do indivíduo, né? Na questão mais intimista, quase que psicológica. Né? E a Revolta de Atlas já é uma panaceia, abrange tudo aquilo que diz respeito à nossa vida em sociedade, né? Inclusive com relação ao governo. Né? Lá na Revolta, na Nascente, o governo praticamente só aparece no final, num julgamento, quando o protagonista age de uma determinada maneira e exige o envolvimento do governo. Na Revolta de Atlas, não. É a luta do indivíduo contra uma sociedade onde o governo intervém e a mentalidade predominante naquela sociedade é coletivista e estatista. Né? Opa, nossa. Então, eu, por exemplo, coloquei esse título aqui, O Grego Frade e a Heroína, que dá assim uma cara meio de romance, né? Parece um triângulo amoroso, alguma coisa assim, para instigar o público a tentar pelo menos se interessar para ver, porque eu sei que existe uma certa aridez, né? Quando a gente procura difundir ideias não ficcionais, né? Ideias como a filosofia. Né? Mas pela sinopse que eu li no Amazon, você consegue trazer tudo isso para uma linguagem clara,
comum, fácil, de Tranquilamente. fácil entendimento. Então vai ser uma leitura muito agradável. Todas as pessoas, amigos ou desconhecidos, que eu tive a oportunidade de Deixa eu mostrar conversar aqui o livro mais uma vez. sobre o livro, eles entenderam que é uma leitura extremamente leve, instigante, né, cativante e clara, né? Todos os conceitos, toda a conjugação de ideias são perfeitamente compreensíveis para o público leitor. Né? Quantas capitais você percorreu agora nos últimos 60 dias para Olha, fazer o lançamento? todas as capitais da região sul e sudeste. Sul, né? Todas. Claro, Porto Alegre eu fiz 3 sessões de autógrafo, porque afinal de contas é a minha terra, Sim. né? Mas eu estive também em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Brasília não fica na região sudeste, mas é um apêndice né, do Brasil, né? Tá lá E no a meio. recepção tem sido boa, né? Muito boa, muito boa. As conversas, como eu sou muito ativo nas redes sociais, Sim. então muita gente me segue, muita gente gosta do que eu escrevo e muita gente foi me prestigiar nas sessões de autógrafo, né? Que normalmente é uma coisa difícil de fazer, né? Tu vai para uma terra estranha, onde tu não vive, não mora, não tem amigos e tal, e de repente tu chega lá e tem uma fila de pessoas querendo te cumprimentar pelo trabalho e se mostrando interessada por conhecer as ideias que tu defende. Mas as redes sociais ajudaram muito nisso também, na Sem divulgação, dúvida, né? sem Ajudaram dúvida. muito. É fundamental. Eu vejo no Facebook quanta gente que acompanha o teu trabalho ali, muita coisa. Então, hoje, você que nos assiste, a nossa sugestão de leitura hoje, evidentemente, é essa, né? O Grego, o Frade e a Heroína, de Roberto Rachevsky. Eu nunca sei se eu pronuncio corretamente o Não, está sobrenome. perfeito, melhor do que eu mesmo digo. Bom, infelizmente, Roberto, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu gostaria de agradecer muito por você poder ter participado do programa hoje, da nossa conversa, e eu espero que essa seja apenas a primeira. Eu já fico maquinando na cabeça uma conversa futura onde nós possamos ter aqui o Pudina do outro lado da mesa. Claro. Porque aí eu quero ver vocês dois conversando. Vai ser uma conversa entre amigos, né? Sem dúvida. Amigos que têm divergências, mas que essas divergências visam a convergência para um objetivo comum, que é esse que a gente falou, né? Uma sociedade onde os indivíduos sejam livres, floresçam e prosperem. E eu lembrei de uma frase que eu li outro dia da Ayn Rand, que eu achei muito interessante. Eu não sei se eu vou repeti-la corretamente, mas ela diz que a menor minoria do mundo é o indivíduo. A menor minoria que existe é o indivíduo. Que existe é o indivíduo, que é muito interessante, né? Você vê tanta gente preocupada aí com as minorias fajutas, né? Sendo que o indivíduo é a menor que delas. esse tipo de análise de minoria é coletivista, né? Sim. Quer dizer, pegam cor da pele, sexo, profissão, nacionalidade e tal, e esquecem que todo esse grupo de pessoas é formado por indivíduos, né? Que têm essas características. Então, se tu defender os direitos do indivíduo, nessa luta, nessa defesa, estão incluídos todos os indivíduos. Evidentemente, Né? evidentemente. Inclusive esses que querem se destacar. Perfeito. Novamente, Roberto, muito obrigado por tua presença. Eu que agradeço, Wilson. Eu agradeço a presença de todos e espero que vocês na próxima semana e que tenham um bom final de domingo. Uma boa noite a todos.